Senhor Jesus, eu consagro a Ti essa transmissão. Senhor, toma teu lugar. Tu és bem-vindo aqui, Senhor. Eu consagro a Ti tudo que vai ser dito, cada palavra. Senhor, que a Tua palavra encontre terra fértil, Senhor, para que nós possamos ser lapidados e todo o carrapicho, toda a aresta seja arrancado, Senhor, por Ti, pela Tua palavra. Em nome de Jesus, consagro a Ti, Senhor, a minha vida, a minha boca, meu entendimento, e todas as pessoas que aqui participam ao vivo e as que vão ouvir depois em horário alternativo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos ler hoje Oséias, capítulo 4. Diz assim a palavra, vou ler na NVI e também vou usar alguma coisa da Ara, tá bom? Então, ó israelitas, ouçam a palavra do Senhor. O Senhor apresentou acusações contra vocês. Veja que aqui a palavra já começa dizendo, ó israelitas. Então, essa não é uma palavra para pessoas que não conhecem a Jesus. Essa é uma palavra para os israelitas, ou seja, para o povo de Deus. Está falando de um povo que conhecia a palavra do Senhor, né? Povo escolhido. Seguindo, diz: não há fidelidade, nem bondade, nem conhecimento de Deus em sua terra. Vocês fazem votos e não os cumprem. Matam, roubam e cometem adultério, a violência em toda parte, um homicídio atrás do outro. Por isso sua terra está de luto e todos desfalecem. Até os animais selvagens, as aves do céu e os peixes do mar estão desaparecendo. Nesses versos iniciais, a gente vê que a palavra do Senhor está trazendo uma mensagem de juízo. É uma mensagem de juízo por causa do pecado. Todo erro, toda falha tem uma consequência, todo pecado tem uma consequência. E nesse trecho, o Senhor está falando a respeito do povo que é infiel, um povo que deveria adorar o Senhor em santidade, de ser grato, de seguir as leis que ele deixou. Era um povo que não estava nem aí, infiel, um povo mal agradecido, né? É um povo que conhece, né, sabe quem é Deus, mas eles não querem dizer que conhece, finge que não conhece, né? Vai desaprendendo, se acostumando com os maus costumes. São pessoas que, aqui a palavra fala, no verso 2, vocês fazem votos e não cumprem, matam, roubam e cometem adultério. A palavra está falando de pessoas que prometem aquilo que não pode cumprir. Sabe? Deus não está pedindo para a gente fazer nada que a gente não consegue. Ele não vai pedir para a gente fazer algo que é fora do nosso alcance, que a gente não consegue carregar, que é fora da nossa capacidade. Tudo que ele pede para nós fazermos é para honrá-lo e para glorificá-lo. É para que a glória do Senhor seja manifesta através da nossa vida. Então, tudo que a gente faz para o Senhor tem que ser leve, né? É claro que a gente tem que mortificar a nossa carne, mas a gente não pode querer fazer uma coisa que a gente não aguenta, prometer fazer algo só para se aparecer, só para dizer assim, olha como que fulano de tal consegue fazer, eu também vou conseguir. Só que cada um tem a sua cruz, cada um tem o seu jeito, o seu chamado. A gente não tem que se intrometer no chamado dos outros e querer carregar o peso dos outros. Então, a palavra é muito clara quando fala, pessoas que fazem votos que não podem cumprir. É voto de tolo, pessoa que promete fazer uma coisa que não vai dar conta. Promete que vai fazer, por exemplo, um jejum de 40 dias e não consegue jejuar nem 2 horas. Mas daí fala que vai fazer, só para se aparecer, para ganhar status.
Tem vezes que a gente quer mostrar ser forte, né? Ser mais forte do que outra pessoa, a gente quer se aparecer. Então, a gente acaba usando o que a gente não aguenta. Quer carregar a cruz de outra pessoa, quer carregar status, quer se aparecer. E Deus não se agrada disso. O Senhor fala aqui sobre os pecados, né? Ele fala, matam, roubam, cometem adultério. Quando fala matam, não é claro que matar é matar, né, gente? Óbvio, mas não é só explicitamente ir lá e tirar a vida da pessoa assim, fisicamente mesmo, civilmente, uma morte criminal. A morte ela pode ser de diversas formas. A pessoa pode matar alguém espiritualmente, pode matar o sonho de uma pessoa, pode estar matando a pessoa indiretamente, de alguma forma, está negando amor, está negando cuidado, está matando também. Não é só ir lá e tirar a vida da pessoa, que também é matar, mas existem várias maneiras de estar matando alguém e a palavra do Senhor condena isso. Quando fala roubam, roubar não é simplesmente ir lá e roubou um banco, roubou uma loja. A pessoa pode roubar documentos, roubar em assinaturas, né? fazer falsas declarações, tomar a vez dos outros, né? É tudo roubo. E não tem um roubo mais grave e um roubo mais leve. É roubo. Quando fala cometem adultério, adultério é adultério. Ponto final. Mas não é só o ato em si. O adultério também pode acontecer através de pensamentos, através de pornografia, o vício da pornografia, ou talvez incentivando outras pessoas, ou fazendo vista grossa, contaminando a mente de outras pessoas. Então, existem várias outras maneiras, né, é um leque muito grande quando se fala nesses pecados. Violências, mortes, né, um sempre vingando a morte do outro, sabe o justiceiro, né? Ah, porque fulano matou ciclano, então eu vou lá e vou cobrar bronca. Ah, porque alguém fez isso de errado com você, então eu vou tomar bronca e vou lá e vou resolver a situação. Então, vira um ciclo vicioso isso de um querer cobrar a situação do outro que não se acaba mais. E a palavra de Deus fala, por isso sua terra está de luto e todos desfalecem. Então, não é só aquele que faz, é tudo que está ao redor. E tudo que está ao redor mesmo, inclusive os animais, todo ser vivo, tudo que está ao redor, sofre as consequências de estar num ambiente sem vida, um ambiente sem Jesus. No verso 4 fala, não apontem o dedo para outra pessoa, não tentem escapar da culpa. Minha queixa é contra vocês, sacerdotes. Olha aqui, então, nós temos duas situações. A primeira é que aquele que acusa é uma pessoa que normalmente ela não se perdoa. O culpado não perdoa. Aquele que tem culpa não consegue perdoar outra pessoa que comete uma injustiça na mesma área. Você vê o exemplo de Davi. Davi não conseguia perdoar porque ele tinha cometido adultério. Então, quando a gente acusa, né, a gente quer tomar bronca de algo, normalmente é porque tem um débito ali naquela área também. E daí, como não consegue se perdoar, não perdoa as outras pessoas também. É uma acusação sem fim. Agora, a outra situação é sobre sacerdotes. A palavra fala sacerdotes. Então, está falando sobre líderes, está falando daqueles que exercem autoridade de alguma forma.
A palavra diz: vocês tropeçarão em plena luz do dia e seus profetas cairão com vocês durante a noite. São pecados que eles não fazem a menor questão de esconder ou de mascarar, de camuflar, fazem escancaradamente mesmo para todo mundo ver e ponto final. A luz do dia, essa é a palavra que está escrita aqui, a luz do dia. Então, essa palavra está confrontando líderes que deveriam ensinar a palavra de Deus. Mas, seguindo mais aqui nos versos seguintes, fala a respeito de dinheiro, de se deveria ensinar a palavra, mas eles se enriquecem com o dinheiro do povo. Então, está escrito assim, olha, eu vou ler o texto. Do verso 5 em diante, vocês tropeçarão em plena luz do dia e seus profetas cairão com vocês durante a noite. E eu destruirei Israel, sua mãe. Meu povo está sendo destruído porque não me conhece. Porque vocês, sacerdotes, não querem me conhecer. Eu não os reconhecerei como meus sacerdotes, porque se esqueceram da lei de seu Deus. Eu me esquecerei de seus filhos. Uau, que palavra, não é? Então a gente fica perguntando muitas vezes, por que isso está acontecendo? Por quê? Por quê que tanta coisa está acontecendo? Está escrito na palavra de Deus, causa consequência. Não tem como a gente plantar mamão e nascer maracujá. Toda semente vai frutificar aquilo que foi plantado. No verso 5, tá dizendo, né, que nem faz questão de esconder. A palavra é luz do dia, então é algo feito escancaradamente. A palavra fala também, nesse trecho, sobre líderes e sobre seus bajuladores, né? Pessoas que não se importam com o que vai ser feito com o dinheiro. Eles querem só se importa com a renda, só se importa com ganhar uma cadeira cativa, um lugar de honra, um lugar de destaque. Quanto que eu tenho que pagar para sentar lá na frente? Quanto? E quanto mais peca, mais eles cobram. São líderes que se enriquecem, que enchem os bolsos, cobrando por pecados. Quanto mais o povo peca, maior o valor da oferta. Então, se o seu pecado foi muito grande, então a sua oferta é muito grande. Se o seu pecado é pequenininho, então a sua oferta pode ser pequenininha. E daí eles vão enchendo os bolsos. Então, eles ficam felizes de ter um povo pecador. Porque quanto mais pecadores, quanto mais coisas erradas, né? Porque todos nós somos pecadores, quanto mais coisas erradas o pessoal fizer, mais dinheiro vai entrar. Então, por que eles vão querer ensinar a verdade? Deixa que o povo fique às cegas, deixa que o povo fique enganado. Eles não precisam conhecer a verdade, só precisam encher os bolsos e está tudo certo. Esse é o pensamento dos sacerdotes que são citados aqui na palavra de Deus. E a consequência é a morte. O Senhor não vai fazer vista grossa para esses líderes, para esses sacerdotes. A palavra de Deus fala que eles serão esquecidos. Deus vai se esquecer deles, mas não só deles, dos seus filhos também. Então, aquelas pessoas que às vezes dizem, parece que Deus não está me escutando. Talvez tenha realmente um impedimento aí, muito grave, que precisa ser confessado ao Senhor. No verso 7 está escrito, então, quanto maior o número de sacerdotes, mais eles pecam contra mim. Trocam a glória de Deus pela vergonha de ídolos. Olha a idolatria mais uma vez aqui, né? A idolatria é a prostituição.
A idolatria é a profanação do templo de Deus. É trair a Jesus. A gente trai a Deus quando se torna idólatra. Esse é um pecado abominável. E como eu trouxe já esse trecho em outra ocasião, lá em Apocalipse 22, a palavra de Deus diz que ficarão de fora. Ficarão de fora. Como diz a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 22, no último trecho, no último texto da Bíblia, está escrito: ficarão de fora, ali no verso 15, do lado de fora da cidade ficarão os cães. Ora, o Senhor está chamando de cães. E aí tem 2 pontos, então está descrevendo quem são os cães. São quem? São os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos que gostam de praticar a mentira. Não tem massagem aqui. A palavra de Deus, ela é um bisturi, ela é muito certeira. Então, quando o Senhor fala, no verso 8, quando o povo traz suas ofertas pelo pecado, os sacerdotes se alimentam. Por isso eles se alegram quando o povo peca. Então, é exatamente o que eu acabei de explicar. Eu dei a explicação antes de ler o texto bíblico, mas é muito claro aqui. Quanto maior a quantidade de pecados, mais eles ofertam e mais eles alimentam esses sacerdotes. E no verso 9 diz: e assim como são os sacerdotes, assim é o povo. Por isso, a ambos castigarei por seus pecados perversos. Nós somos a imagem e semelhança daqueles na qual a gente se inspira, daquele a qual a gente segue. Se nós seguimos a Jesus, nós somos a imagem e semelhança do nosso Pai, de Jesus Cristo. Mas se nós fechamos os nossos olhos e não queremos aprender a palavra de Deus, então a gente se torna cego, surdo e mudo. A gente se torna semelhante aos ídolos. A gente fica burro. Por quê? Porque não entende, porque não quer entender, porque não quer confronto, não quer passar pelo deserto, só quer sombra e água fresca. Quanto que eu tenho que pagar para poder ter esse descanso? Para poder aparecer bonito na foto? Verso 10 diz: eles comerão, mas ainda sentirão fome. Eles se prostituirão, mas nada receberão, pois abandonaram o Senhor. Olha aqui, abandonaram o Senhor, por quê? Por causa de prazeres, por causa de status, por causa de fechar os olhos, de negligenciar o amor de Cristo, a morte de Jesus. No verso 11 diz: para cometer adultério com outros deuses, a idolatria. A Bíblia fala que adultério, idolatria e adultério é a mesma coisa. Por quê? Porque nós estamos profanando a casa do Senhor, o templo do Senhor. A adoração tem que ser a Jesus, a Deus, somente ao nosso Deus. E quando a gente coloca outro no altar, seja um ídolo, seja uma pessoa, seja alguma coisa, então a gente está retirando de Deus a adoração e está adulterando, porque nós não somos a noiva de Cristo? Sim ou não? Nós somos, não somos a noiva de Cristo? Então, a noiva significa que nós somos casados, nós pertencemos a Jesus Cristo. E se nós colocamos outro Senhor, então quer dizer que a noiva de Cristo está traindo a Jesus com outros deuses. Outros deuses é igual a demônios.
Então, ou é Deus, ou são demônios. Não existe uma máscara e dizer assim, é um deusinho, é um santinho. É demônio. Se não é Deus, se não é Jesus Cristo, é demônio, ponto final. Seguindo a palavra diz, o vinho tirou o entendimento do meu povo. O povo gosta de perder a consciência, né? Tira o entendimento do povo. O povo ficou bobo. Pedem conselhos a pedaços de madeira. Pensam que uma vara lhes dirá o futuro. Seu desejo de ir atrás de ídolos os tornou insensatos. Prostituíram-se, cometeram adultério com outros deuses e abandonando o seu Deus. Então, mais uma vez, eu trouxe aqui a explicação antes da leitura do texto. Então, estou trazendo a afirmação do que a palavra de Deus nos diz sobre prostituirmos quando deixamos de adorar a Deus para adorar a demônios. Oferecem sacrifícios a ídolos no alto dos montes, sobem as colinas para queimar incenso à sombra agradável de carvalhos, álamos e terebintos. Gente, esse é um lugar de descanso, é um lugar fresco. A palavra diz sombra agradável de carvalhos. Então você imagina numa tarde quente, você debaixo de uma árvore ali descansando, mas não é uma árvore comum. A palavra diz agradável carvalhos, né? Sombra agradável de carvalhos. Então é um lugar gostoso. Então esse é o lugar que as pessoas procuram estar para oferecer os seus sacrifícios, as suas ofertas, as suas adorações, seus cânticos. Não querem saber de passar no deserto, não. Esse negócio de passar pelo deserto não é com eles. E a palavra diz o quê? Por isso suas filhas se voltam para a prostituição e suas noras cometem adultério. Só que não é só mulher, então a palavra de Deus, ela fala, mas por que eu castigaria por sua prostituição mas porque eu as castigaria por sua prostituição e adultério? Pois seus homens fazem a mesma coisa, pecando com prostitutas de rua e dos santuários. Então não é uma acusação, uma sentença somente a mulheres, a palavra de Deus fala homens e mulheres. Então, aqueles que se prostituem, aqueles que incentivam, e aqui nós temos o duplo sentido, né? Nós temos a questão da idolatria e temos a questão física também. Pessoas que adulteram, pessoas que contaminam a sua aliança, o seu casamento. A palavra diz, ó povo sem entendimento, você segue rumo à destruição. Embora você, Israel, se prostitua, que Judá não seja culpado dessas coisas. Não participe da falsa adoração em Gilgal, nem em Bet-Aven. Não faça juramentos ali em nome do Senhor. A nação de Israel é rebelde como uma bezerra teimosa. Acaso o Senhor deve alimentá-la como um cordeiro em pastos verdes? Por acaso o Senhor deveria estar alimentando esses bezerros teimosos em pastos verdes? Ou seja, por acaso o alimento seria o mesmo para esses que estão profanando a casa do Senhor? Será que deveria ser o mesmo alimento daqueles que estão procurando andar em santidade? É claro que não. O Senhor é justo. No verso 17 fala, deixe Israel de lado, pois se apegou à idolatria. Deixe de lado.
ó, separado, deixe de lado, ou seja, não está mais no foco, não está sendo visto, está de lado. É como ser jogado para escanteio mesmo. Quando os governantes de Israel terminam de beber, saem à procura de prostitutas, amam a vergonha mais que a honra. Por isso, um forte vento os levará para longe. Seus sacrifícios idólatras os envergonharão. Essa é a palavra de Deus falando a respeito do juízo, que não tem um pecado que vai ficar impune. E o pecado de idolatria, ele é terrível. E quando ele vem a partir de líderes, de sacerdotes, ele tem um peso ainda maior, porque ele está conduzindo outras pessoas ao engano. Aqui a palavra denuncia várias coisas: a idolatria, a profanação do templo, a prostituição, a imoralidade, ao dinheiro ilícito, a compra pelo perdão de pecados. E a palavra diz que o vento de Deus vai soprar. O vento de Deus vai soprar esses pecados. Esses pecados não vão ficar encobertos para sempre. A palavra diz que seus sacrifícios idólatras os envergonharão. Então, esses pecados eles vão ser expostos, porque o vento de Deus vai soprar, sim. Porque aonde tem filhos de Deus, aonde tem a luz do Senhor, as trevas precisam ser dissipadas. Não tem como as trevas dominar a luz. Aonde há luz, as trevas precisam desaparecer em nome de Jesus. Então, essa é a palavra do Senhor de hoje. Vocês podem comentar, complementar, se quiserem. Amém. Então, vamos encerrar essa noite, né? Pedindo para que o Senhor nos dê o discernimento, para que a gente possa buscar o conhecimento na palavra dele, que a gente não deixe ser enganado por falsos profetas, por falsos líderes, que a gente possa sempre ter a verdade sobre nós, que a gente não feche os olhos para o pecado e finja que não está vendo nada, porque quando a gente vê que líderes, que sacerdotes estão cometendo pecados, que a Bíblia, os pecados denunciados na palavra de Deus, o nosso papel é orar, interceder e clamar para que o vento do Senhor sopre e a verdade seja esclarecida em nome de Jesus. Amém? Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, por essas pessoas que estão aqui alimentando-se da Tua palavra. Senhor, que a Tua palavra encontre terra fértil, que pessoas que vão assistir depois em horário alternativo recebam a instrução, a orientação e a denúncia do pecado, daquilo que te desagrada. Senhor, que a gente possa manter-se em santidade, manter dentro dos teus ensinamentos e aprender, Senhor, tudo aquilo que o Senhor nos ensina, porque está tudo na tua palavra. Que a gente deixe de ser preguiçoso, Senhor, e comece a estudar a tua palavra todos os dias. E deixe, Senhor, de ficar só acreditando no que pessoas dizem para se aparecer, para se engrandecer, mas que a tua palavra seja colocada em nosso coração, em nossa mente, verdadeiramente. Em nome de Jesus, eu te louvo e te glorifico. Amém, Jesus. Amém.